Olá, mentes ávidas do amanhã. Muito bem-vindos ao podcast Sustentável. Nesse primeiro episódio, os professores Gabriel Tenaglia e Danilo Cunha aproveitaram a data do Dia Mundial da Água para comentarem sobre o cenário atual da gestão dos recursos hídricos. Vamos juntos curtir esse papo, se inscrever no canal e deixar aquele gostei para levar a sustentabilidade cada vez mais longe. Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Danilo Cunha. Daqui a pouco vocês vão, para quem não conhece, não estar conhecendo o professor Gabriel Tenaglia. E no vídeo de hoje, que vai estar daqui a pouco no ar, a gente bate um papo aí sobre recurso hídrico. Esse vídeo foi gravado no emblemático 22 de março de 2023, que é o Dia Mundial da Água. E a gente está criando esse projeto novo. Nós somos professores universitários e profissionais que militam na área de meio ambiente. E a ideia é expandir um pouco o debate que tanto eu quanto o Gabriel Tenaglia, que é professor, biólogo, doutor, especialista em ciências do ambiente, expandir o nosso debate para além da sala de aula, para além da nossa atuação profissional, utilizando as mídias disponíveis como um canal do YouTube, né? Então, bom proveito, o vídeo está bem legal, tem muito tema polêmico interessante, e façam um bom proveito do conteúdo que a gente está discutindo aqui. Abraço. Trazer um pouco do cenário, né, relacionado ao meio ambiente, à gestão ambiental, àquilo que a gente tem de acontecendo do momento, as perspectivas de futuro, com uma visão acadêmica, uma visão técnica, uma visão científica, né, daquilo que a gente pode fazer. Então, estou eu e o Gabriel Tenaglia, né, Gabriel? Olá, sempre um prazer participar de projetos como esse. Acho que a ideia da gente poder difundir informação e conhecimento é importante para a sociedade, é importante para a formação de alunos, é importante para a compreensão. Meu nome é Gabriel Tenaglia Carneiro, eu sou biólogo de formação, sou especialista em políticas públicas, com mestrado e doutorado em ciências ambientais, e também sou analista em obras de urbanismo, professor universitário, e a ideia é que a gente possa trabalhar dentro desse podcast ou dessa forma de comunicação, dados, ciências, é mais um diálogo, mas é um diálogo que a gente consiga trazer dados consubstanciados e assim gerar informação, né, Danilo? Acho que o grande questão, o grande objetivo nosso é esse. Gerar o debate para um tema que é atual e muito relevante, né? E aí, nessa primeira edição, a gente, aproveitando que hoje é dia 22 de março de 2023, né? Apesar do que o conteúdo que fica na internet, ele fica disponível para a eternidade, né? Então, vale o registro que hoje, no ano de 2023, é o Dia Mundial da Água. E aí a ideia aqui é a gente trocar um pouco de algumas ideias, informações sobre o cenário dos recursos hídricos, o que a gente tem de novidade, qual que é o cenário atual, o que a gente tem de perspectiva a longo prazo, né? E aí eu já vou começar aí instigando, viu, Gabriel? Você que é uma pessoa que trabalha com políticas públicas, né? Qual que é o cenário atual? O que a nossa região, aqui o Centro-Oeste, Goiânia e Goiás, o que o Brasil avançou nos últimos anos com saneamento, com cuidado com os recursos hídricos, né? O que você que atua aí com política pública tem percebido disso? Bom, primeiro é importante falar, né, desse Dia Mundial da Água, dia 22, e por que do dia 22, né? A ideia desse programa da ONU, lançado em 1992, é justamente trazer uma sensibilização sobre essa temática, né? E um aspecto importante é que a Declaração Universal da Água, do direito à água que a gente tem. Então, talvez essa data seja muito mais para que a gente possa ter uma sensibilização da importância, né, e do direito que a gente tem pela água. Bom, você tem a Política Nacional de Saneamento, que a gente pudesse universalizar a água e o esgotamento sanitário no nosso país. Entretanto, né, infelizmente, perpassado mais de quase 14 anos, a gente não tem um cenário muito feliz, vamos dizer assim. Segundo os dados do Instituto Trata Brasil, que saiu agora na segunda-feira, a gente pode observar que você ainda tem aproximadamente 30 milhões de brasileiros que não têm rede de água potável, tratada na sua casa. E talvez o principal cenário é aquele
do esgotamento sanitário. Aproximadamente 100 milhões de brasileiros não têm esgotamento sanitário, sendo que deste, Danilo, 70 milhões sequer têm a coleta desse efluente. Então, é importante que vocês possam compreender que a política, né, que se pensou lá em 2007, ela tinha uma boa ação, que era promover a universalização da água e do esgoto. Entretanto, a gente está em 2023 e a gente tem um caminho muito duro, não é? O novo marco do saneamento, que aí o Danilo sabe melhor do que eu, ele te dá o dado de 2030, né, justamente para que a gente possa ter um espaço de tempo da construção da política pública, né? E o novo marco do saneamento, que foi implementado, se não me engano, no ano de 2021, ele vem justamente potencializar as ações, tanto na questão de política pública, de agenda política, isso é muito importante, e a agenda é quando a sociedade, a política, e todos entendem que é importante aquela demanda, e investimento, né, Danilo? A estimativa é que você tenha na casa de 360 milhões de reais por ano dentro desse processo para que você possa promover essa universalização da água, principalmente, e que a gente possa avançar muito na questão do esgotamento sanitário, porque, infelizmente, você pode, por exemplo, pegar Macapá, que é a pior capital brasileira, cerca de apenas 13% do seu esgotamento sanitário é coletado, né, Danilo? É muito pouco, né? E o ponto, acho que bacana e moderno do marco legal do saneamento é que facilita a participação da iniciativa privada nos projetos de saneamento de coleta, abastecimento de água, né? Porque antes você tinha série de entraves aí legais e normativos aí para que empresas conseguissem investir e entrar nesse mercado, ficava muito na mão do poder público, né? Então, acho que é uma alternativa que vale a pena discutir, né? Esse modelo é um modelo, pelo menos, diferente, uma tentativa de tentar levar essa universalização com um auxílio da iniciativa privada, né? Uma outra percepção que eu tenho, sabe, Gabriel, até dei uma palestra hoje numa empresa, e aí, sim, a gente fala muito, né, do poder público, da coleta de esgoto urbano e tudo mais, mas as empresas que geram, principalmente o efluente industrial, eles ainda têm uma percepção que eles têm a opção de não ter o cuidado com o seu efluente, o cuidado com o seu resíduo sólido. As empresas acham, muitas vezes, que eles têm a opção de não fazer isso, de não cumprir essas normas, que é uma percepção muito equivocada, né? Você não consegue ter a produção industrial de qualquer produto, mesmo que você tenha um processo isento de água, você vai ter pessoas ali gerando efluente, né, nos banheiros e tudo mais, sem que você tenha que tratar esse resíduo, sem que você gere algum passivo ambiental, sem que você tenha que mitigar esse passivo ambiental. Então, principalmente na gestão da água, na gestão de esgoto, na gestão de efluente, ainda tem muito essa percepção, né, que é uma percepção muito equivocada. As empresas não podem mais trabalhar sem ter um tratamento de efluentes, né? E a E, minoria tem, né? e aí, o engraçado é que você tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, que estabelece, né, a obrigatoriedade do licenciamento, e depois, né, vamos dizer assim, a partir de 2007, com a resolução CONAMA 237, que estabeleceu o regramento para que você possa ter o licenciamento, e toda a empresa que gera efluente, ela é compulsório dentro do seu processo de licenciamento fazer o tratamento do seu efluente para que ele possa estabelecer um padrão de qualidade e lançar esse efluente direto no manancial, conforme a resolução 430 do CONAMA, que estabelece esse controle. E aí, Danilo, eu fico pensando que novas tecnologias, né? Eu acho que você tem uma tecnologia de base, né? Que são aquelas grandes estações que você tem tratamento tanto de água como de efluentes, mas hoje a tecnologia ela diminuiu o espaço, te deu uma vantagem na vazão e você tem uma qualidade, né? Isso você pode falar, você Sim, sim. que é um expert sobre É, tratamento de efluentes, né? sim. E acaba que, assim, os insumos evoluíram muito, sabe, Gabriel? Você tem um custo hoje para você manter um tratamento muito menor do que há 10 anos atrás, né? Então, essa visão que eu comentei que as empresas têm, eu acho que vem muito disso, porque era muito caro você ter acesso a tecnologias para você controlar o seu resíduo, o seu efluente. E esse cenário mudou muito, né? Ele hoje
é acessível para pequenas e médias empresas. É lógico que é um custo que ele ainda não é tão barato, né? Qualquer empresa ali que não tem o mínimo de estrutura vai conseguir ter, mas ele é acessível para pequenas e médias empresas, que, de novo, essas empresas não têm a opção de não ter. E aí entra, nessa questão da opção de não ter, muito a questão do poder público ter infraestrutura e estrutura para levar e difundir essa obrigatoriedade, sabe? Porque eu também vejo que não é justo com as empresas que compram, por exemplo, um lava-jato automotivo, que investe numa tecnologia de tratamento da sua água, de reuso ali, que ele vai ter um retorno financeiro, mas ele vai ter um investimento relativamente alto com isso. Ele concorre com aquele cara que lava o carro na praça, né? É Então, verdade. o cara que está regular, que investiu na tecnologia, que investiu na regularização, que trabalha conforme as normas ambientais, ele ainda concorre com aquele que não fez nada, né? É. Com o mesmo produto. E o engraçado que é essa falha na execução da política pública é porque você tem, né, por exemplo, exemplificando aqui em Goiânia, a possibilidade de construir ou instalar um lava-jato em praças, mas você precisa ter a licença ambiental. E para que você possa ter a licença ambiental, você precisa fazer umas estruturas físicas no local. E hoje você não consegue viabilizar isso em área pública, porque justamente isso é uma área pública. E aí a gente fica numa zona cinzenta, né, que onde você tem a questão social, né, de retirar emprego, principalmente no momento econômico que não que afeta, né, a vida das pessoas, Que não é mas ao mesmo favorável, né? não é favorável, mas ao mesmo tempo você tem a responsabilidade de cumprir ou pelo menos de tratar dentro da questão ambiental, da prevenção e trazer essa equidade, porque eu também concordo com você que parte do poder público você estabelecer essa equidade de igualdade dentro daquelas atividades que estão no mesmo tipo de função, né? Neste caso, no lava-jato que a gente utilizou, um lava-jato estruturado e um lavador de carro na rua. E eu também faço uma reflexão, né, que quando a gente entra no eixo de política nacional de saneamento, né, a gente ainda também, o professor Danilo, tem uma visão, às vezes, que eu acho que o privatizar é o caminho natural e o privatizar é o melhor. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado dentro dessa compreensão, porque, historicamente, quem desenvolveu as políticas de saneamento no país, né, foram empresas mistas ou empresas estatais, principalmente estaduais, que desenvolveram. Então, eu acho que a gente tem que otimizar esse processo. Eu não quero desmerecer aquilo que já foi construído das empresas estatais que estão aí, que hoje são empresas mistas, e eu quero, na verdade, ao invés de divergir, né, e de ter essa dicotomia entre uma empresa pública ou mista e uma empresa privada, eu quero convergir as duas. Porque sabe o que me interessa, Danilo? Não é se é uma empresa privada ou pública que está executando o trabalho. O que me interessa é que a gente possa chegar no espaço de tempo muito curto, vamos dizer 2030, 2033, e a gente está tendo esse mesmo diálogo e conseguir colocar para a sociedade que a gente universalizou a água potável na casa da população brasileira. Né? E que a gente tenha avançado significativamente no esgotamento sanitário, porque grande parte dos problemas que a gente tem de saúde pública, principalmente de doenças que estão ligadas à água, está intrinsecamente ligado a essa falta de esgotamento sanitário, sabe? Então, eu acho que a gente precisa sair dessa dicotomia entre a empresa pública e a empresa privada, converger as duas para desenvolver, sabe, Danilo? Eu tenho uma compreensão muito sólida sobre isso, né? Não sei se você concorda ou Sim, sim, discorda, mas eu entendi. acho que esse é um ponto que a gente tem que observar, sabe? Da mesma forma que as empresas enxergam o investimento em gestão de resíduos, gestão de água, de efluentes, como um custo, o poder público, muito pela questão política também, né? Porque esses projetos que não dão tanta visibilidade ali a curto prazo, né? Mas que a longo prazo eles deixam um legado muito grande, né? Então é muito difícil para o poder público, para o gestor público, ele que precisa, né? Muitas vezes buscar uma reeleição e tudo mais, ele investir os recursos que são escassos numa atividade que não vai dar tanta visibilidade para ele, né? Esse é o E aí a problema. gente.
Esse é um Porque problema que a ninguém, gente tem, ninguém né? vê a rede de esgoto enterrada, né? Todo mundo só vê o asfalto ali por cima, né? Tem muito isso. Então, é um desafio grande, assim. Por isso que, de novo, o Marco Legal do Saneamento, que colocou metas e prazos, né? Além de trazer visibilidade para esse assunto, né? Ele é importante, né? Porque acaba que colocou, amarrou os municípios, os estados, as empresas também, num sistema em que, se ele não cumpre esses requisitos, ele fica sem recurso para fazer aquilo que dá visibilidade para ele, né? É. E se a gente pegar um cenário da nossa região, né, você percebe que Goiânia hoje é a 22ª cidade melhor ranqueada, né, dentro daquele estudo do Instituto Trata Brasil, que tem base o CIMIS, né, as informações, e você vê que Aparecida, né, talvez seja o principal exemplo de quando você tem uma política de Estado que quer desenvolver, você começa a mudar a sua realidade. Se você for pegar dentro dessa década, talvez a Aparecida de Goiânia foi a cidade que mais evoluiu dentro desse cenário dessa pesquisa. Ela saiu nos anos 2012, 11, 12, da 85ª cidade, né, na posição, e hoje ela é a 53ª. Então, ela, dentro de uma década, ela evoluiu 30 posições. Significa que ela está investindo de forma paulatinamente, e aí a gente já passou por pelo menos 3 governos diferentes, que manteve essa política, né? A Anápolis talvez seja um outro exemplo também, onde você... E aí a Anápolis tem uma situação diferente, porque a Anápolis tem um problema de escassez de abastecimento para a sua cidade. A cidade expandiu demais e ela está com baixa oferta de disponibilidade de água. Ela também seja uma região que invista bastante. Então, o que é isso, né, para que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão nos vendo e ouvindo? Que é a importância da gente ter uma agenda política, e dentro dessa agenda política a gente ter clareza. O que é uma política de Estado, que foi muito bem que você falou, e o que é uma política de governo. Né? A gente sabe que um político ele vive de uma política de governo, porque ele tem que trazer visibilidade. Mas é importante que quando você vai votar no cidadão, ou quando você vai estabelecer essa realidade, que você compreenda qual que é a política de Estado que ele tem que dar continuidade. Porque são ações como essa, sabe, Danilo, que talvez traz uma pontinha de esperança. Eu, por si só, sou um cara otimista. Né? Eu acredito que, se a gente manter essa política de Estado, né, e o novo marco do saneamento ele traz esse direcionamento, a gente vai avançar muito na questão da água potável. Talvez a gente vai ter que debater um pouco mais sobre a questão do esgotamento sanitário. Mas é importante que a gente compreenda que as tecnologias que estão se debruçando, que estão aparecendo, ela também tem que ser inserida dentro desse processo. Aquela ideia, sabe, Danilo, que se tinha muito de uma cidade que tinha seu único ponto de tratamento de efluentes, seu único ponto de tratamento de água. Isso não existe mais, a cidade cresceu, você tem em Goiânia 1,5 milhão de habitantes, você tem que espalhar esse processo. E aí você tem que trabalhar muito com edge compact, sabe? Eu sou um cara, eu gosto muito da tecnologia das edge compactas, porque ela tem uma eficiência já comprovada, ela não ocupa um espaço muito grande e ela cumpre o que a gente quer, lançar um efluente dentro dos padrões permitidos pela legislação no Sim. manancial e assim dar prosseguimento naquele manancial importante para a nossa região, país, estado, sabe? E é um conceito, assim, de tecnologia que ele sai um pouco daquela... o método convencional de Lagoas, por exemplo, que é um método mais, assim, agrícola, sabe? De você cultivar ali, né? Um negócio mais artesanal para um equipamento industrial mesmo, né? E aí você consegue parametrizar ali, isso eu acho que é um avanço. Além de você não inutilizar uma área muito grande para armazenar esgoto, você consegue dar um padrão industrial para o seu tratamento, sabe? Então, eu acho que é uma tecnologia assim, que tem muito para agregar. Tomara que os municípios evoluem aí nesse conceito, parem, né, de utilizar só as lagoas, que a maioria utiliza lagoa para tratar esgoto, e começa a utilizar a tecnologia compacta e as diversas opções que existem no mercado. E o custo, né, Danilo? O custo é Sim, bem mais sim. acessível. O próprio custo operacional para você manter, né? Se você colocar no papel a área que você destina inutilizar para armazenar esgoto, né? O custo é Uhum. muito acessível, assim, né?
Mas acho que tecnologia é isso mesmo, né? Isso aconteceu com energia solar, né? E agora tratamento de esgoto, de efluentes, ele segue a mesma linha, assim, você vai evoluindo e consegue tornar a tecnologia mais acessível. E aí, até para a gente ir para nossa parte final da nossa conversa, falar um pouco, assim, pegando a sua percepção de novo como um técnico, um acadêmico do assunto e um agente público que trabalha também em política pública, essa perspectiva para os próximos anos, sabe, Gabriel? O que que você enxerga? Você acha que a gente está num caminho de evolução? A gente está estagnado? O que que a gente tem aí de novidade? E o que que a gente pode esperar nos próximos anos com esse cuidado, né, com o recurso hídrico, com as práticas de saneamento? Bom, eu acho que o sistema de gestão dos recursos hídricos está bem estruturado. Eu acho que os comitês de bacias hidrográficas, Danilo, e a população conhece pouco, né? Ele está começando a estabelecer a cobrança, e dentro dessa cobrança, esse recurso está começando a voltar para a própria bacia, né? Eu cito muito o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paranaíba, que ele já tem casos de sucesso onde já se faz a cobrança desse recurso e volta investimento justamente para o manancial. Outro ponto que eu vejo, acho que a gestão dos recursos hídricos ela precisa potencializar os conflitos, né? Hoje você sabe muito bem disso, hoje a gente tem um conflito muito grande nos usos, né? Principalmente entre o setor agrícola e o setor produtivo, porque eles demandam grande quantidade de água, né? Então, talvez a gente precisa potencializar. Agora, eu tenho uma compreensão que o novo marco do saneamento, essa estruturação do gerenciamento dos recursos hídricos, que perpassa pelos órgãos ambientais, mas também passa pelos comitês de bacia. E a questão das PPP, sabe, das parcerias público-privada, onde você terá linha de crédito nacional e internacional para que você possa ter recursos financeiros para executar essas obras, eu vislumbro um cenário positivo, né? Eu posso estar totalmente equivocado, mas eu vislumbro que eu acho que, principalmente nos próximos 10 anos, você vai ter um avanço, porque o novo marco do saneamento, Danilo, ele trouxe uma responsabilidade para as empresas que já tinham concessão, né? E eu vou te dar o exemplo daqui de Goiânia. A empresa concessora de saneamento aqui dilatou ou ganhou a concessão do município pelos próximos 30 anos, né? E nesses 30 anos, você diluiu um investimento de quase 3 bilhões de reais. Só que olha como grande engraçado, nos primeiros 10 anos, mais da metade desse recurso será investido principalmente no processo da universalização da água e na estruturação do esgotamento, onde você vai construir sistemas de tratamento de água. E isso também está acontecendo em outras regiões do país. Então, eu vejo que esse compêndio de políticas, né, que seja uma diretriz nacional, uma diretriz estadual, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos que já tem uma vida, né, sozinha, ele independe ele faz parte dentro do processo da gestão pública, mas ele independe dessa gestão pública e você tem ações positivas que me levam a crer que o cenário ele é positivo. Agora, uma das grandes questões que a gente sempre discute, né? Precisa ter segurança jurídica dentro desse processo. Não dá a todo momento eu querer mudar a regra do jogo. Então é importante que o marco do saneamento que foi aprovado, que se tenha um prazo para ele, que se tenha um prazo para que ele se mostre de forma efetiva. Eu também não tenho compromisso com o erro. Se a gente chegou aqui 5, 6 anos e observou que a política não está sendo efetiva, vamos mudar, não tem um problema. Agora, a gente tem que dar segurança para esse processo. Então, eu acho que esse conjunto de ações que eu coloquei, eu acho que demonstra que a gente está num caminho, talvez no melhor caminho que a gente poderia estar para que a gente possa melhorar a questão da água na nossa região, no nosso país. Sim. E é engraçado assim, a gente fala muito de política pública, né? E no Brasil, realmente, os grandes consumidores são a agricultura e a indústria. Aí eu pego a nossa realidade, que da nossa bacia, e se inverte, né? Porque aqui o principal consumidor na região metropolitana de Goiânia, né? Onde a gente está falando, é a concessionária, é o consumo urbano, né? Então, as pessoas têm muito essa percepção, algumas pessoas, não, eu não faço a diferença
se eu tiver uma boa prática aqui para consumir um volume menor de água, um uso mais racional, ou tratar o meu esgoto aqui e lançar ele de uma forma adequada, quando, na verdade, o principal impacto da nossa bacia é o impacto urbano, é o nosso impacto, né? Então, essas boas práticas têm que virar rotina. Eu acho que a educação ambiental evoluiu muito, né? A gente vem com uma geração aí de adolescentes, já até uma geração anterior à nossa, já com uma consciência ambiental muito maior, né? Mas a gente precisa trabalhar isso, um trabalho a longo prazo, né? De colocar essas ideias de uso sustentável, consumo sustentável, principalmente do recurso água, que é muito abundante para a gente aqui, muito abundante hoje, né? Na cabeça das pessoas para se tornar um hábito, né? Porque a gente acaba falando muito de política pública, mas o cidadão ele tem que chamar a responsabilidade para ele também, né? O empresário tem que ter responsabilidade com o seu empreendimento, mas o cidadão tem que ter responsabilidade ali com o impacto que ele gera, com o consumo de água que ele tem, né? E esse ano, por exemplo, que a gente está com um índice de chuva muito alto, né? As pessoas meio que estão relaxando ali. Goiânia passou por uns apertos aí com Isso. possibilidade de racionamento, mas está chovendo muito agora, o que quer dizer que não quer dizer nada isso no futuro, né? Porque o ciclo hidrológico aí demora você ter efeitos, né? E Então é importante. quando você expande a análise, se você for pegar dados da própria CEMEGO, se você for pegar de 82 para cá, o volume de precipitação diminuiu, né, Só Danilo? diminuiu. Isso. Então, assim, o cuidado ali da água, ele tem que envolver todo mundo, né? Desde quem consome ali, o cara que consome na sua residência, até as políticas públicas têm que incentivar isso. A engenharia tem que evoluir para ter sistemas que facilitem isso, né? Mas todo mundo tem essa responsabilidade, a gente não pode fugir disso. Não ficar só cobrando política pública e no dia a dia as pessoas desperdiçarem água, varrer calçada com mangueira, tomar banho de 40 minutos, né? Então, Aqui em Goiânia a gente tem uma política pública, né? Infelizmente punitiva, né? Porque também a é, punição ela tem um caráter pedagógico, né? Hoje aqui em Goiânia, se você lavar a calçada com água que não tenha sido de reuso ou de captação de água da chuva, você tem uma multa de R$ 1.000. sim. Mas sabe o Mas que que enfim, eu já escutei sobre essa é, multa? Que o cara falou, eu prefiro correr o risco de levar a multa, que é R$ 1.000, o equipamento custa 50 mil, pô, dá para tomar 50 multas, né? isso, Da multa e ir remontando, né? Essa é a visão que muita gente tem ainda. De não, eu é, prefiro correr o risco de tomar multa do que investir para fazer a coisa certa, né? E que a multa ainda, de certa forma, é branda, né? é verdade. Então é uma forma de educar, de punir, mas eu confio muito mais assim, no trabalho a longo prazo, ali, de criar consciência, de tornar isso um hábito, né? Então acho que nesse Dia Mundial da Água, além de tudo isso que a gente falou, fica esse recado para todo mundo, né? Todo mundo, cada um pensar no que eu faço ali, o que eu posso contribuir, porque na nossa realidade, que regional, local, faz muita diferença, né? 2 milhões de pessoas ali usando a água de forma racional, né? Vai dar um impacto muito positivo no meio ambiente, na disponibilidade desse recurso a longo prazo. É verdade. Eu acho que a gente está no nosso limite de tempo, né, Gabriel, para esse piloto Esse desse, período. desse projeto. Eu acho que tem tudo para a gente manter uma rotina aí desses vídeos semanais, a gente multiplicar isso e transformar isso numa rotina para quem é interessado nesse assunto, né? Então, esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube. Depois, no final, eu coloco o endereço certinho, o link. Eu vou disponibilizar ele também no Instagram da Resitrate, que é o @resitrate.ambiental. E aí eu vou linkar suas redes sociais lá também, Gabriel. Você pode falar aí quais são suas redes sociais para o pessoal acessar. Então, meu Instagram é o Gabriel Tenaglia Carneiro e meu Twitter é o Tenaglia Gabriel. E como sugestão, né, desse primeiro programa, que eu fiquei bem feliz de participar, sugiro a quem está nos ouvindo, né, tem um documentário na internet que chama o documentário Ouro Azul, e ele te dá um panorama muito interessante sobre a água, tanto da questão da disponibilidade, da questão do uso, dos conflitos que se tem, das políticas públicas necessárias e te dá um direcionamento, né, do talvez qual o caminho que a gente deva seguir. No mais,
Estou bastante satisfeito, espero que a gente possa dar prosseguimento nesse podcast, nesse diálogo, porque a informação, ela transforma, ela gera conhecimento, gerando conhecimento a gente tem uma sociedade com mais clareza, com mais compreensão e que saiba do seu papel, né, dentro do desenvolvimento das políticas públicas. Então, estou bastante satisfeito de participar desse projeto. Perfeito. Então, muito obrigado ao Gabriel, a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, né, Gabriel? Isso. Um abração, galera. Abração. Valeu.